Neemias capítulo 6, palavra de Deus que lhe encontra neste ponto da eternidade na sua vida. Neemias capítulo 6, livro de Neemias no Velho Testamento, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízos, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Vamos ler no capítulo 6, versos de 1 a 9. Para que possamos ser melhor abençoados, apreender a mensagem do Senhor nesse texto. Vamos recordar qual é o cenário onde esse livro está. O personagem dele chama-se Neemias, obviamente, o nome dele é dado ao livro. Quem é Neemias? Neemias foi um líder no povo de Israel, então no Velho Testamento, no momento crucial do povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel. O povo de Deus, o povo de Israel, andando longe do Senhor, em 586, foi dominado, arrasado pelo grande império vizinho da Babilônia. Nabucodonosor era então ali o rei, o imperador. Arrasou com Jerusalém, pôs o templo abaixo, derrubou as muralhas da cidade, levou cativo para a Babilônia muitos, milhares de judeus, especialmente aqueles mais proeminentes, mais promissores. Isso em 586 a.C. Os profetas que profetizaram esse acontecimento, como Jeremias, Isaías e outros, falaram que isto era uma punição de Deus, uma correção de Deus, mas que haveria ainda a redenção, o retorno à terra. E Deus mexe povos e reis, e é o momento quando o império da Babilônia cai, e o império persa surge sob o domínio de Ciro. Isto em 539 a.C. E Ciro, que derruba então o império da Babilônia, tem uma nova política com relação aos povos dominados, quer que eles voltem a cultuar os seus deuses, e ele permite inclusive o retorno às suas terras. Israel pode voltar então à sua terra e a Jerusalém, e a primeira leva retorna então naquela época sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. E ele começa a reconstrução do templo, termina em 515 a.C. Mais tarde, sob a liderança de Esdras, outro livro então, aqui antes de Neemias, esse outro líder lidera um novo grupo em 555 a.C. Neemias está lá na Babilônia, no lugar privilegiado, trabalhando como um assessor então próximo do rei. E há toda uma narrativa no livro que eu não vou ler aqui, mas Neemias ouve falar de que a situação lá em Jerusalém não estava bem, havia ainda muitas ruínas, as muralhas estavam no chão, e ele se entristece com tudo isso. Ele intercede junto ao rei, que permite que ele retorne para reconstruir as muralhas, e dá a ele carta branca para então obter os recursos, e ele volta em 445 antes de Cristo, com mais gente, uma caravana oficial, e reconstrói as muralhas. Um trabalho desafiador, um trabalho importante. As cidades daqueles dias dependiam das muralhas. Isto era fundamental para a existência de uma grande cidade, como era Jerusalém ali. Muito bem. Neemias chega em Jerusalém para fazer isso, mas ele não diz ao que veio logo de chegada. E aqui eu quero ler, antes de ler o texto esta noite, no capítulo 2 de Neemias. Antes do capítulo 6, quero ler no capítulo 2, a partir do verso 16, quando ele narra a chegada dele ali. Neemias 2,16 diz assim: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iria realizar a obra. Então, numa dada na chegada, ele se
instala, e numa noite ele sai para inspecionar a situação ali das muralhas que haviam sido derribadas décadas antes, mas não falou nada a ninguém. Verso 17 continua. Depois, então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então aí está ele se propondo essa reconstrução, mas encontrando já de saída oposição de líderes dos povos vizinhos ali. E agora o texto então no capítulo 6, para nossa reflexão, edificação nesta noite. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Palavra do Senhor para a sua vida. Abra o seu coração, receba a palavra com alegria, com desejo e coloque tudo diante do Senhor agora e diante da palavra. Diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos.
vem o convite para parar a obra e conversar. Os líderes dos povos vizinhos não têm interesse que aquilo prossiga. A resposta dele foi a resposta de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por quê? Parar a obra para ir encontrar-me com vocês. E diz ele que eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Mas houve uma 5ª vez, diz ele, e na 5ª vez a proposta foi um pouco diferente. Veio com uma palavra de chantagem. Mas Neemias continuou firme. Estavam todos tentando intimidar-nos, escreve ele, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E termina então o texto no verso 9. Neemias dizendo, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Fortalece agora as minhas mãos. Hernández Cortés foi o conquistador espanhol que avançou sobre aquilo que é conhecido hoje como o país do México. Em 1519 ele chega em Vila Rica para então conquistar grande parte do território, e é narrado sobre ele o seguinte, que chegando ali com os seus navios, soldados descem para que não houvesse uma possibilidade de se amotinarem diante do desafio, da complicação, e para que não houvesse uma tentação de querer se desistir e voltar, fugir, é narrado que Hernández Cortés, em 1519, mandou queimar os navios. Não há caminho de volta. Viemos para conquistar, é conquistar ou conquistar. Assim, conta-se esse relato sobre este conquistador espanhol. Sendo verdade, podemos dizer que a posição dele, a atitude dele, deve ser colocado junto com as maiores posições determinadas encontradas na história humana, não é verdade? Queimar os barcos. Agora, nossa obra é essa, nosso foco é este. E nós viemos para não voltar e realizar aquilo que viemos aqui fazer. Determinação. Determinação. Que palavra você usaria para descrever Neemias nesses versos 1 a 9 no capítulo 6? Eu creio que esse termo é muito apropriado, resume o que nós encontramos neste homem: determinação. Determinação. Como é que está você hoje? Como é que está você hoje no seu coração? Como é que está você hoje diante da sua vida quando você contempla um novo ano? Olhando o texto das Escrituras Sagradas, vendo Neemias, este homem de fé, este servo de Deus, e vendo a atitude dele, e essa atitude que joga para nós esse termo determinação, a palavra de Deus vem lhe dizer, nesta noite, quando você olha para o próximo ano, posicione-se com determinação. Estou falando aqui a um coração posicionado com determinação. Estou falando aqui a maridos posicionados com determinação. Estou falando aqui a esposas determinadas
posicionadas com determinação. Estou falando a jovens posicionados com determinação. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? É como o de Neemias? É como o de Neemias? Ou há um coração confuso, vacilante aqui nesta noite? Neemias tem uma grande tarefa. Deus abre as portas para ele realizar. Lá está Jerusalém, precisando que se termine aquela obra. Uma grande obra. E Neemias parte para essa obra, um grande desafio, viagem longa, um grande projeto, reconstruir muralhas enormes com diversos portais e acesso à cidade. As muralhas tinham uma importância muito grande para a cidade, determinava quem era ela, também serviam para proteção. E Neemias então vem para esta grande obra, grande muralha, percurso grande. Envolve engenharia, envolve cálculo, envolve questão trabalhista, mão de obra, envolve uma porção de coisas, material. Está ele empenhado nisto com muita determinação. Um projeto, ele chama de projeto. Então, algo que é colocado diante dele, para ele fazer, para ele servir a Deus. Podemos olhar 2020 na sua vida da mesma forma, como um projeto de Deus, algo você realizar, a fazer, a servir a Deus. Por isso é necessário, não há outra atitude aceitável a não ser você estar posicionado com determinação. É preciso o que para ser determinado? Bem, aqueles que são determinados pelas coisas mais malucas, coisas destrutivas até. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de lucidez. Estamos falando de ser determinado por algo sublime. Ser determinado por algo sublime. Se você não for determinado por algo sublime, eu diria você não é determinado, você é um teimoso. Eu faço uma diferença entre as duas coisas aqui. Há uma diferença entre ser teimoso e determinado, nesse sentido bíblico aqui. Vamos criar essa nuance. Determinado, aquele que se empenha por algo sublime, por algo elevado. Tem Neemias nas Escrituras. As Escrituras são o quê? A Bíblia é o quê? A Bíblia é a história da salvação. A história da humanidade acontecendo, reis se levantam, caem, sobem, povos se levantam, desaparecem, etc. A história humana vai sendo feita, os seres humanos vão se mexendo, mas dentro dessa história, a história de Deus é a história da salvação. Começa lá no Jardim do Éden, quando o ser humano falha, cai diante de Deus, Deus ali já promete que haveria o resgate. E aí então Gênesis vai narrando, Deus chama Abraão para abençoar todas as famílias da terra, e dali vem Israel, onde vai dar em Jesus Cristo, e a história continua agora na igreja até os fins do tempo e a volta de Cristo. Enfim, a Bíblia é sobre essa história de Deus, não sobre a história humana. E a história de Deus, essa maravilhosa história da salvação, a história da graça de Deus. Deus vem intervir na humanidade, revelar-se a ela, chamar o ser humano de volta a ele. A história da salvação. E Neemias onde se encaixa nisso? Ora, aconteceu o exílio. O povo de Deus, Israel, foi levado ao exílio, tudo foi destruído. Mas Deus não se esquece de nós, como não se esqueceu também do povo de Israel, porque Deus se volta para o resgate, a redenção. Eles voltam à terra. Deus havia prometido. Ali criou-se, poderíamos dizer, um hiato na história da salvação de Deus. Será que o povo de Deus, Israel, iria desaparecer? Não haveria povo de Israel, não haveria de onde vir Jesus Cristo, não se realizaria a obra de Deus por nós. Deus permanece no controle, Deus mexe em reis, derruba, levanta, eles voltam. E lá está Neemias preocupado então com Jerusalém, no conforto de estar no centro do império maior da região, ali no mundo,
trabalhando em altas esferas, ele fica sabendo da situação em Jerusalém e ele se comove. Ele ora sobre isso, ele intercede junto ao rei, ele chora, ele quer ver Jerusalém reconstruída. Neemias é um dos peões nessa história da reconstrução da história da salvação, a reconstrução de Jerusalém. E se você ler o livro de Neemias todo, Neemias não estava fazendo uma grande obra para que colocasse uma placa dele lá e todo mundo dissesse: olha só, o governo de Neemias foi tremendo aqui. Olha a muralha que ele fez. Olha que coisa. E então ele pudesse permanecer no poder por muito tempo. Não é isso que move Neemias. Neemias está envolvido em uma obra de engenharia marcante, um grande legado do ponto de vista de obra pública. Mas não é esse o ponto dele. Você lendo o livro vai ver que depois que a muralha é construída, ele trabalha para que dentro da cidade habite um povo temente a Deus e voltado para a palavra. Se você ler o livro de Neemias todinho, você vai ver mais à frente, terminadas as muralhas, ele realiza essa grande obra de reconstrução espiritual do povo de Jerusalém. Não era apenas fazer muro, era muito mais. Neemias é este homem que está comprometido com uma edificação de muralhas, sim, mas muito mais edificação de muralhas, porque primeiramente ele está preocupado com a edificação do povo de Deus, na palavra de Deus, na história da salvação. Neemias está comprometido, determinado com uma grande obra, chama ele esta obra, uma obra sublime, elevada. Neemias governa, Neemias administra, Neemias constrói. Mas o que é que está realmente guiando Neemias? Fazer o nome dele, vantagens financeiras? Não, servir a Deus, edificar o povo de Deus. Neemias está empenhado, aplicado em algo muito sublime. Ele vive neste mundo, fazendo talvez aquilo que todos nós fazemos, trabalhando, tentando fazer melhor, sendo líder onde é possível. Mas ele está pensando e vivendo para algo muito acima disto. A edificação de Deus na vida dele, na vida do seu povo. Neemias é um homem determinado, posicionado com determinação, sim, mas porque ele estava aplicado em algo sublime. Posicione-se com determinação em 2020. Empenhe-se em algo sublime. Empenhe-se em algo sublime. Que algo é este? A vontade de Deus na sua vida. Reconstrução segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Na sua vida, na sua casa, em todos os momentos, em todas as esferas. Você está empenhado numa grande obra. Neemias diz: estou fazendo um grande projeto. Quando ele é interpelado: você está fazendo um grande projeto? Qual é o seu grande projeto? Não há projeto maior do que você servir a Deus, edificar a sua vida com Deus, na palavra de Deus, edificar a sua casa, edificar seu matrimônio, edificar os seus filhos, edificar a sua vida jovem, edificar a sua vida como estudante, como profissional, tudo diante de Deus, para Deus, conforme a vontade de Deus. Que o Senhor o faça alguém posicionado com determinação, em 2020, em algo sublime, em algo elevado, servir a Deus, andar com Deus em todas as coisas. Estou falando a um coração posicionado em determinação aqui, um alvo sublime.
um projeto elevado, uma grande obra, é preciso permanecer focado. Todo tipo de empecilhos surgem, não é verdade? Quando nós nos propomos a nos aplicar naquilo que é sublime, edificar nossas vidas com Deus, em nossas casas, todo tipo de ataque e empecilho aparece. Vem de todo lado. Não foi diferente com Neemias. Lá está ele, embalado na obra, avançado na obra, e vem o pessoal que se opõe a tudo aquilo ali. E diz para ele: vamos encontrar nas planícies de Ono, e nós vamos ali conversar sobre tudo isso aqui. E Neemias faz uma pergunta retórica: por que parar a obra? Por que parar a obra? Neemias, desce aí dos andaimes. Quem sabe lá estava ele, lá em cima. Fala em descer, creio que estava nos andaimes. Desce, interrompe tudo isso aí, vamos conversar. E diz ele que veio por 4 vezes o convite para sentar à mesa de negociação em algum lugar retirado. E ele inclusive percebe que eles queriam fazer mal a eles. Ele não confia. Tinham segundas intenções em querer que ele se afastasse de Jerusalém. E vem uma 5ª vez, e agora com chantagem, uma carta aberta denunciando que eles estavam se rebelando contra o rei então do império atual, que é o Império Persa. Mas Neemias tem a pergunta: por que parar a obra? Ela é grande, ela é exaltada, ela é sublime, nada pode fazer essa obra parar. Meu irmão, minha irmã, você vai encontrar toda forma de empecilhos. Vão querer tirar você do grande projeto de Deus para a sua vida, de andar com Ele, andar com a igreja, andar com a palavra, estruturar o comportamento em casa segundo a palavra, estruturar o matrimônio segundo a palavra, estruturar sua vida profissional nos princípios da palavra, suas emoções segundo a palavra. Mas vai aparecer todo tipo de convite para você se distrair, para você abandonar o projeto, virar da parentela, da família estendida. Você está meio fanático, você está demais nesse negócio aí. Vai os amigos no trabalho, os colegas do trabalho, os programas, quantos convites. Verá todo tipo de convite para você não andar com Deus, não andar com a igreja. Vamos fazer um programa juntos. Você vem estar conosco nesse fim de semana, e no outro também. Vem por esse caminho, vem por aquele caminho. A mídia vai bater forte na sua casa, na sua vida, na vida dos filhos, com todo tipo de convite, para não permanecer determinado, não permanecer focado. Não, Neemias. Por que parar a obra? Porque não há nada que justifique parar esta obra. Por quê? Porque ela é grande demais. Ela é grande demais. Meu irmão, Deus tem algo para fazer na sua vida grande demais. Nada pode afastar. É preciso ficar focado no que Deus tem, o chamado dele para a sua vida, segundo a palavra. E olhar para lá e não deixar que nada o distraia. Em 2004 foi realizado as Olimpíadas em Atenas. Entre as categorias estava lá o tiro de rifle, 50 metros. O melhor atirador, Mats Emmons, tcheco, estava pronto para ganhar medalha de ouro. Conta-se. Ele tinha que dar mais um tiro, acertar o alvo. A medalha de ouro era dele. E ele já era considerado medalhista de ouro. E como é estruturado, arrumado, organizado as galerias de tiro,
Então é esse tipo de pista, o alvo lá na frente, a outra aqui, outra ali. E ele se posicionou, já contando com a vitória. E ele era capaz de ganhar, de acertar o alvo aquela vez. E diz a história que ele mirou, atirou e acertou, mas havia mirado no alvo da outra pista. E terminou em 8º lugar por causa disso. Que não aconteça isso na sua vida. Que você não venha perder o foco. Que nada, nenhum empecilho, nenhum ataque maligno, nenhum convite sutil, nem insinuação. É só esta vez. Vamos lá. Deixa a igreja, deixa a palavra, deixa a oração. Comprometa, comporte-se assim, faça isto, ande por isso. Que nada tire você, sua casa, sua vida do grande projeto de Deus, porque ele é sublime demais. Onde está Sambalate? Onde está Tobias? Onde está Gesem? Na sua vida você vai encontrar os Sambalates, os Tobias e os Gesems. E vão ser intimidadores. Primeiro virão com conversas aliciadoras. Vamos conversar, vamos sentar à mesa. Depois, se não der certo isto, vai haver intimidação, manipulação, chantagem. Meu irmão, não tema. Onde estão esses 3 na história de Neemias? São nada na história da humanidade. Quem é Neemias? Neemias até hoje, e nesta noite aqui, é celebrado como um homem de Deus numa história tremenda e magnífica que caminha para a eternidade em Cristo. Que assim seja a sua vida. Que nenhum Sambalate, nenhum Gesem, nenhum Tobias, nenhuma conversa, nenhum chamado desvie você dessa grande obra. Jovem, que a mídia, Sambalate da mídia, não o afaste do grande projeto de Deus na sua vida. É sublime demais, é elevado, é alto. O mundo tem o projeto baixo, é a destruição, não há edificação, é o medíocre. Com Deus é o elevado, é o que constrói, é o que edifica, tem um propósito eterno. Na mitologia grega tem a figura de Sísifo. Me é dito lá que Sísifo, um rei, rebelando-se contra os reis, foi condenado a empurrar uma pedra, uma rocha, um morro acima. E na mitologia, Sísifo é condenado a fazer isso para sempre. E então na história ele empurra a pedra na encosta, e quando ele está quase chegando no topo, escapa da mão dele e volta lá embaixo. E Sísifo volta e começa novamente. No mesmo lugar, sem nenhum propósito que vale a pena, sem nenhum significado que vale a pena. Não há um grande projeto que extrapole o dia de hoje, o amanhã, e dirija para a eternidade. Não há uma construção sempre na mesma direção, na direção certa. Repetição da mesmice, patinando. Surgiu um pensador, ficou bem conhecido no mundo, há 3 décadas atrás, mais ou menos, chamado Camus, argelino francês, na orientação existencialista, e ele tomou essa história mitológica de Sísifo e disse: essa é a nossa história na verdade. Camus não acreditava em Deus, e analisando a vida humana, escrevendo como filósofo, diz: é isto mesmo. Sísifo, o homem do absurdo, o herói do absurdo. Nós existimos neste mundo para sermos heróis do absurdo. Somos todos Sísifos. Será, meu irmão? Deus tem uma grande obra. Somente vivendo no mundo sem Deus é que somos reduzidos a heróis do absurdo. Mas nas mãos de Deus, nós nos viramos grandes obreiros de um projeto elevado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Os Sambalates vão passar, os Gesems vão passar, os Tobias vão passar, mas a obra de Deus na sua vida permanece. Fique focado. Estou falando um coração focado aqui nesta noite. Posicione-se com determinação, aplique-se no sublime,
Permaneça focado, porque é fácil se distrair. E descarte todo embaraço. Vamos conversar, Neemias. Vamos bater um papo. Não vou descer. Categórico. Não tem dúvidas. Não vou descer. Embaraços vêm de todos os lados, empecilhos para nos desviar, nos atrair. É preciso tirarmos tudo isso. O livro de Hebreus vai falar dos pesos que nos seguram, para que possamos correr a corrida proposta para nós. O que é que tem embaraçado você? É preciso descartar os empecilhos, aquilo que embaraça. Não vou descer. O que é isto? O que é esse chamado deles? Vai apenas me atrapalhar, vai apenas me desviar, vai atrasar a obra. Empecilhos vêm, as tentações vêm, sabe? Eu vou andar firme com Deus, vou me posicionar com determinação, mas sabe, daqui um pouco eu vou primeiro arrumar umas coisinhas, entendeu? Deixa eu dar um jeitinho lá aqueles familiares, quem sabe, ou aqueles colegas, ou nem algo que eu tenho que arrumar na minha vida profissional, financeira. Depois disso eu vou me posicionar com determinação. Ah, os empecilhos. Quem ouve os empecilhos, desce e não realiza, e não faz. Abre mão da determinação. Outros ficam só procrastinando. O ano que vem, quem sabe? E podemos pensar em tantas coisas que nos seguram. Ah, eu ainda dia vou começar isso aí. Isso é muito bom. Depois. Meu irmão, minha irmã, que você possa se desembaraçar de tudo que o tira desta obra sublime. Neemias não se enrolou. Neemias não caiu na armadilha. Ele focado, não abria mão, não deixava que nada o embaraçasse. Você está posicionado com determinação? Será que neste ano nós vamos ver na sua vida a grande obra de Deus? Será que nós vamos ver na sua casa a grande obra de Deus neste ano? Ou é mais um aninho de Sísifo disfarçado de vida cristã? O que é que nós vamos ver nesta igreja neste ano? Um posicionamento com determinação. Deus nos chamou para uma obra elevada e nós vamos neste ano caminhar com determinação. Posicione-se com determinação, meu irmão. Não deixe que ninguém e nada seja um empecilho na sua obra para aquilo que Deus tem para realizar. Que você seja achado vitorioso. Que você não desça, meu irmão. Que você, minha irmã, não desça. Mas fique firme naquilo que Deus tem para você. Posicione-se com determinação, meu irmão. Como Neemias. Como Neemias. Agora, do que estamos falando? Na vida de Neemias e na sua vida, na minha vida. Estamos falando posicionamento com determinação, como uma força humana. Que nós temos um pensamento firme, positivo e tal, e que a gente faz as coisas acontecer, porque eu sou determinado. Não, lembre-se que isso aqui é sobre a história da salvação, a obra redentora de Deus na humanidade, que passa lá por Neemias, o povo de Israel, vai dar em Jesus Cristo, está se realizando nossos dias em nós e na igreja de Cristo. Se trata de uma obra de Deus em nossas vidas. Nenhum de nós ousa pensar em determinação à parte de Deus. Posicione-se com determinação, então, mas fique na dependência de Deus.
depois de dizer não, depois de dizer por que parar a obra, Neemias, que tinha a visão clara da grande obra sublime diante dele, depois de tudo isso, olhando os inimigos, o que Neemias faz? Ele faz o que nós vamos encontrar ele fazendo lá no primeiro capítulo do livro dele, Neemias, quando ele está lá nos poderes do império, longe de Jerusalém. Quando ele ouve falar da situação de Jerusalém, à distância, através de mensageiros, o que ele faz? Neemias vai orar. Neemias é um homem, um grande líder, realizou uma grande obra, ficou marcado na história, através dos séculos o nome dele tem sido mencionado em tantas línguas, na volta do mundo de hoje não sabemos quantas vezes foi falado sobre ele. Neemias foi sim este homem tremendo, mas foi tremendo porque ele dependia de Deus, não das suas forças. Se ele era posicionado, é porque ele era um homem que caminhava na força da graça de Deus. E quando ele é cercado aqui pelos inimigos, e há todo esse empenho dos inimigos, há agora a ameaça, inclusive a chantagem, a oração dele de uma frase: agora, Deus, fortalece as minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, nenhum de nós poderá se posicionar com determinação nas suas próprias forças. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, clamar a Deus para que possamos ser homens e mulheres posicionados com determinação e vermos essa história gloriosa da salvação, esta obra elevada, sublime, passar por nós, nos arrastar para ela, e sermos contados nessa história que Deus está escrevendo. E sendo contados nela, temos a bênção de fazermos parte dela e a redenção também de Deus estar conosco hoje e para todo sempre. Dependência de Deus. Fortalece agora, ó Deus, as minhas mãos. E aí eu ouço falar de crentes que nem oram. Aí eu ouço falar de crentes que nem põem a mão na Bíblia. E eu fico pensando se há alguma coisa de crente ali mesmo. Talvez tem membro de igreja, burocraticamente falando, não espiritualmente, mas não há crente. Cumpre algumas encenações, não sei por quê, por que pressão, o que querem. Meu irmão, esta obra sublime não é feita de encenação e muito menos de poder humano, é feito através da dependência da graça de Deus em Cristo Jesus. Primeiro a conversão e depois o andar com Ele nessa graça dia após dia. E na força então de Deus é que nós nos posicionamos com determinação para realizar a obra que Deus tem para nós e enfrentamos todos os desafios focados, desembaraçados. E vamos vendo o que Deus tem a fazer e colhemos os frutos. Deixe-me dizer que grande é o desafio desses dias contra esta obra sublime. E se não for a busca da graça de Deus e andar com Ele, não seremos posicionados com determinação. Não vamos participar e ver nas nossas vidas esta obra sublime elevada da construção de Deus, da salvação, redenção. É um mundo terrível, avesso e cada vez, escreva aí, anote, cada vez mais anticristo. Não é somente que não é cristão, que não é um mundo alinhado com a palavra. É mais do que isso. É um mundo cada vez mais anti-Cristo. Anti a obra sublime de Deus na sua vida. Se não for, então, você dependente de Deus, você não será focado, não será alguém desembaraçado. A obra da salvação não acontecerá na sua vida.
Como é que está você hoje? Posicionado, focado, sabe por que você existe? Por que você está neste mundo? Ou você é um Sísifo? Há um chamado sublime mais elevado do que seus anos, eterno. Ou você é um Sísifo? Rolando pedra, de novo e de novo, até que os anos se passem. Ou os seus anos que se passam estão sendo contados de forma eterna, na obra da graça de Deus em Cristo. É você alguém posicionado, com determinação. Este ano, você, meu irmão, minha irmã, cada casa que possa ter um ano maravilhoso, onde cada um prevaleça na força da graça de Deus, e uma grande obra seja achada em cada um, em cada casa e nesta igreja. Vamos nos posicionar com determinação, clamando, dependendo da graça maravilhosa de Deus. Vamos orar.